O cheiro de café recém-passado tomava conta da cozinha simples da casa de Dona Teresa, mãe de Clara. Era domingo, e como de costume, a família estava reunida para o tradicional almoço. A mesa farta exibia pratos típicos: arroz soltinho, feijão bem temperado, farofa de farinha d'água e galinha caipira cozida com legumes da horta. Para muitos, era apenas uma refeição, mas para Clara era o momento de suportar olhares atravessados e palavras afiadas que, quase sempre, vinham da mesma pessoa. Renata, sua cunhada. Renata, com seus óculos de sol caros apoiados no cabelo loiro pintado e as unhas vermelhas impecáveis, fazia questão de se diferenciar dos demais. Filha de uma família de classe média alta, nunca aceitara bem o casamento com o irmão de Clara, que não tinha os mesmos recursos, e, por consequência, nutria uma arrogância disfarçada de sorrisos forçados. Enquanto todos se serviam, ela olhou para o prato de bolo de mandioca que Clara havia preparado e não perdeu a oportunidade de ironizar. "De novo esse bolinho?" perguntou, levantando a sobrancelha. "Você não cansa de brincar de vender quitute, Clara?" "Acho engraçado. Uma moça tão jovem, mas sem nenhuma ambição além de ficar na cozinha." O silêncio tomou conta da mesa por alguns segundos. Clara abaixou os olhos, sentindo o rosto arder. A mãe tentou quebrar o clima com um sorriso. "Ora, Renata, esse bolo aqui vende que é uma beleza. A vizinhança adora, e graças a ele minha filha tem conseguido pagar as contas dela." Renata riu, um riso seco quase de deboche. "Pagar conta? Com um bolo de R$ 10. Ah, Dona Teresa, desculpe, mas isso não é futuro. Hoje em dia precisa é de faculdade, de diploma, de emprego bom. Senão vai viver sempre nesse aperto." Clara respirou fundo, engolindo a dor como quem engole um pedaço de pão seco sem água. Sabia que responder não adiantaria. Já havia tentado em outras ocasiões e sempre acabava pintada como a sensível, que não aceitava brincadeiras. Optou pelo silêncio, enquanto as palavras ecoavam dentro dela. O almoço seguiu, mas Clara já não sentia o mesmo sabor. Observava os sobrinhos correndo pelo quintal, o sol refletindo nas telhas antigas da casa da mãe, e pensava em como a vida podia ser injusta. Trabalhava duro todos os dias. Acordava antes do sol nascer, batia massa no braço quando a batedeira quebrava, enfrentava ônibus lotado para comprar ingredientes mais baratos no centro. E ainda assim, era tratada como se fosse uma fracassada. Ao final da refeição, Renata ainda fez questão de acrescentar mais uma alfinetada. "Olha, Clara, não me leve a mal, mas você já pensou em procurar algo mais decente? Talvez trabalhar em loja, quem sabe? Acho que ficaria mais apresentável." Foi a mãe quem interveio dessa vez, com a firmeza que só as mulheres nordestinas carregam na voz. "Minha filha não tem nada de indecente no que faz, Renata. Vender bolo é digno, e cada pedaço é feito com honestidade. O problema é que tem gente que confunde luxo com caráter." Clara levantou-se em silêncio, recolheu os pratos e foi para a cozinha, onde lágrimas discretas escorreram pelo seu rosto. Enquanto lavava as louças, lembrava das vezes em que carregava as formas quentes enroladas em panos, das tardes que passava decorando bolos de aniversário de crianças da vizinhança e de como, apesar de todas as dificuldades, sentia o orgulho de não depender de ninguém. Mas as palavras de Renata tinham peso. Pesavam nos ombros como sacos de farinha, como se cada frase dita fosse mais um tijolo colocado em cima de suas esperanças. Clara se perguntou em silêncio: será que ela tinha razão? Será que seu destino era mesmo viver apenas disso, vendendo bolos simples? Antes de deixar a cozinha, a mãe entrou enxugando as mãos no avental florido. Aproximou-se e segurou o rosto da filha. "Não dê ouvidos, minha menina. Quem fala demais é porque não conhece a dureza da vida. Você tem um dom, e um dia todos vão ver." As palavras da mãe aqueceram o coração de Clara, ainda que por instantes. O som das crianças brincando ao fundo e o cheiro doce que ainda pairava no ar fizeram-na lembrar que, mesmo diante do desprezo, ainda havia quem acreditasse nela. Naquele dia, ao sair da casa da mãe, Clara caminhou pela rua de paralelepípedos, sentindo um misto de vergonha e determinação. As palavras de Renata ainda ecoavam, mas algo dentro dela começava a arder. Uma chama pequena, quase imperceptível, mas que prometia crescer. Na manhã seguinte, ao almoço de domingo, Clara acordou mais cedo que de costume. O barulho do galo ecoava pelo bairro simples onde morava,
e o cheiro de café passado enchia a pequena cozinha de sua casa. Apesar do aroma acolhedor, a lembrança das palavras de Renata pesava mais do que qualquer panela de ferro sobre o fogão. Clara mexia o açúcar no café distraída, os olhos marejados, sentindo que a humilhação da cunhada ainda lhe queimava por dentro. Sentou-se à mesa de madeira gasta, apoiou os cotovelos e segurou a cabeça com as mãos. Pensava em cada frase repetida com sarcasmo. Isso não é futuro. Trabalhar em loja seria mais decente. Palavras que se infiltravam como espinhos invisíveis, atravessando sua autoestima. Por um momento, acreditou que talvez estivesse mesmo condenada a ser apenas a moça dos bolos. Foi nesse instante que sua mãe chegou, trazendo um pano de prato dobrado nos braços. O olhar firme e sereno de Dona Teresa contrastava com a fragilidade de Clara. "Minha filha, por que essa cara triste logo cedo?" perguntou, puxando uma cadeira para sentar. Clara suspirou fundo antes de responder. "Mãe, às vezes acho que a Renata tem razão. Quem vai me levar a sério? Eu vendo bolo em porta de escola, entrego em sacola plástica. Isso não é vida de futuro." Dona Teresa sorriu, mas não um sorriso de deboche e sim de ternura. Colocou a mão sobre a da filha e falou com a sabedoria que só a experiência traz. "O que dá futuro é a coragem, Clara. O trabalho honesto nunca envergonha ninguém. Quem envergonha é a arrogância de quem se acha melhor que os outros." As palavras da mãe acalmaram um pouco seu coração, mas não afastaram os problemas práticos. Clara sabia que os dias eram duros. A conta de luz já estava com aviso de corte, o gás do botijão ameaçava acabar, e a farinha de trigo, ingrediente essencial, diminuía a cada fornada. E ainda assim, precisava manter o sorriso para os clientes. Naquela tarde, enquanto caminhava até a padaria do bairro para comprar ovos, sentiu o olhar curioso de algumas vizinhas. No fundo, sabia que os comentários corriam pelas ruas estreitas. A moça esforçada que tenta viver de bolo. A coitada que ainda não casou porque só pensa em forno e fogão. Clara não respondia, mas cada cochicho era como uma pedrinha acumulada em sua mochila invisível. No meio do caminho, encontrou Dona Dalva, uma cliente fiel que sempre encomendava bolos de milho para o lanche da tarde. "Clara, minha filha, seu bolo é uma bênção. Se não fosse ele, meus netos não largavam o celular para vir à mesa", disse com carinho. O elogio fez Clara sorrir, mas logo a dúvida a invadiu novamente. Seria suficiente viver só disso? De volta em casa, Clara se debruçou sobre o caderno onde anotava receitas, contas e encomendas. As páginas cheias de rabiscos e manchas de manteiga eram testemunhas silenciosas de sua luta. Enquanto escrevia o pedido de uma vizinha, lágrimas escorreram sem que percebesse. A sensação de não ser reconhecida doía mais do que a falta de dinheiro. À noite, deitada em sua cama simples, ouviu o som distante de uma festa na rua de cima. Risadas, música alta, carros luxuosos estacionados. Imaginou Renata lá, cercada de pessoas que a elogiavam pela forma como se vestia e falava. Sentiu-se pequena, como se o mundo fosse feito para os outros brilharem e ela apenas iluminasse com o fogo do seu forno. Ainda assim, algo dentro dela não queria ceder. Entre lágrimas e pensamentos sombrios, lembrava-se da frase da mãe: "O que dá futuro é a coragem." Segurou firme no travesseiro e prometeu a si mesma que não deixaria a voz de Renata definir quem ela era. Mesmo sem saber como, desejava provar que vender bolo não era motivo de vergonha, mas de orgulho. Naquele silêncio pesado da noite, com o coração apertado, Clara ainda não sabia, mas estava dando o primeiro passo para transformar toda aquela dor em força. O despertador tocava antes mesmo do sol nascer, e Clara já se levantava com passos rápidos. O bairro ainda estava em silêncio. Os cachorros dormiam enrolados nos portões e o frio da madrugada fazia tremer até as telhas. Na pequena cozinha, Clara acendia o fogão, respirando fundo o cheiro do gás que escapava por segundos antes da chama surgir. A rotina começava cedo e só terminava quando o corpo pedia descanso. Enquanto misturava farinha, ovos e açúcar numa bacia grande, pensava em como cada bolo carregava um pedaço da sua vida. A batedeira antiga chiava, ameaçando parar a qualquer momento. E quando isso acontecia, ela seguia no braço, mexendo com força até a massa ficar lisa. Era cansativo,
Mas não tinha escolha. Olhou para as mãos marcadas pelo trabalho e sentiu orgulho. Eram mãos que sustentavam a casa. No meio da manhã, já com as primeiras fornadas prontas, Clara se preparava para as entregas. Colocava os bolos em caixas simples, amarradas com fitas baratas, e os acomodava numa sacola de pano. Caminhava pelas ruas de paralelepípedos, desviando dos buracos e cumprimentando vizinhos. Alguns acenavam com simpatia, outros olhavam com ar de desdém. Mas Clara seguia firme, pois sabia que cada venda era essencial. Na porta da escola municipal encontrou Dona Joana, que já esperava com a netinha pela mão. "Minha filha, trouxe o bolo de cenoura?" Perguntou com ansiedade. "Sim, Dona Joana, está fresquinho." "Acabei de tirar do forno", respondeu Clara, abrindo um sorriso cansado, mas sincero. A mulher entregou as notas amassadas e agradeceu como se recebesse um presente. Esse tipo de cliente aquecia o coração de Clara, mostrando que seu esforço fazia diferença no dia de alguém. No entanto, nem todos tinham a mesma honestidade. Em uma das entregas, encontrou um rapaz que encomendara 2 bolos para uma confraternização. "Ah, Clara, me desculpa, esqueci a carteira em casa." "Passa depois que eu te pago, tá?" disse ele sorrindo despreocupado. Ela ficou sem graça, sem coragem de insistir, e voltou para casa com o peito apertado. Sabia que dificilmente veria aquele dinheiro. O prejuízo doía não apenas no bolso, mas no orgulho. Ao chegar em casa, encontrou a mãe preparando o almoço simples: arroz, feijão e ovo frito. O cheiro espalhava-se pela casa, misturando-se ao doce dos bolos recém-assados. Dona Teresa a olhou com ternura. "Minha filha, você não pode deixar gente esperta te enganar. Esse dinheiro é o suor do seu rosto." Clara suspirou, apoiando a cabeça sobre a mesa. "Eu sei, mãe, mas às vezes sinto que o mundo inteiro se aproveita de quem é honesto." À tarde, Clara voltou a se dedicar à produção. O calor da cozinha se intensificava. O suor escorria pelo rosto, mas ela seguia. Enquanto quebrava os ovos, ouvia o barulho da vizinhança. Crianças correndo, música sertaneja saindo de uma casa ao lado, vendedores ambulantes anunciando seus produtos pelas ruas. Era o Brasil real, cheio de sons, cores e cheiros, e Clara fazia parte dele com seus bolos. No fim do dia, exausta, sentou-se na varanda com uma xícara de café preto. Observou o céu tingido de laranja pelo pôr do sol e deixou o vento leve bagunçar os fios soltos de cabelo. Apesar das dificuldades, havia um sentimento que não conseguia apagar: o amor pelo que fazia. Cada cliente satisfeito, cada criança sorrindo ao comer um pedaço de bolo, eram pequenas vitórias que a mantinham de pé. No silêncio da noite que chegava, Clara fechou os olhos e se prometeu que, mesmo diante de tantos obstáculos, não deixaria de lutar. O caminho era árduo, mas seu coração carregava uma força silenciosa que nenhum desprezo seria capaz de destruir. A semana seguia pesada quando algo inesperado aconteceu. Era uma tarde quente. O sol castigava o bairro, e Clara vendia seus bolos na porta da escola municipal como de costume. Entre mães apressadas e crianças correndo com mochilas coloridas, uma mulher elegante se aproximou. Vestia um vestido leve de algodão e trazia no olhar uma mistura de curiosidade e simpatia. Era Dona Silvia, professora conhecida por incentivar projetos locais. Ela comprou um pedaço de bolo de fubá e, após a primeira mordida, os olhos brilharam. "Menina, que sabor maravilhoso!" "Festin, Fissa!" exclamou. "Esse bolo não perde em nada para os que comia em confeitarias famosas. Você já pensou em mostrar isso para mais gente?" Clara, envergonhada, apenas balançou a cabeça. "Eu só faço para sustentar a casa, Dona Silvia. Não acho que teria espaço em algo maior." Mas a professora insistiu. "Vai acontecer uma feira gastronômica aqui na cidade. Produtores locais, pequenos empreendedores. É a sua cara. Você precisa participar." Clara sorriu sem graça, mas por dentro o coração disparava. A ideia parecia grande demais para quem mal conseguia manter o gás cheio em casa. Passou a noite em claro, pensando na proposta. O medo de fracassar se misturava a um fio de esperança que insistia em aparecer. No dia seguinte, contou a novidade para a mãe. "Feira gastronômica? Minha filha, é a sua chance", disse Dona Teresa animada. "Quem sabe não abre uma porta diferente?" Clara suspirou. "Mãe, e se eu passar vergonha? E se ninguém gostar? E se não vender nada?" "E se der certo?"
retrucou a mãe firme. Animada pelo apoio materno, Clara comentou o convite durante o próximo almoço de família. Mas mal terminou a frase, e Renata soltou uma gargalhada debochada. Feira gastronômica? Ah, Clara, me poupe. Essas coisas são para profissionais. Você acha mesmo que bolo de vizinhança vai competir com chefes de verdade? As palavras caíram como pedras no peito da jovem, mas dessa vez ela não respondeu. Apenas respirou fundo, engoliu o orgulho ferido e decidiu guardar em silêncio a pequena chama que começava a crescer dentro dela. Naquela mesma noite, abriu o caderno de receitas e começou a anotar ideias. Precisava pensar em sabores diferentes, em decorações simples mas atrativas. O problema era o dinheiro. O aluguel do espaço na feira custava mais do que ela tinha guardado. Então decidiu fazer algo que nunca gostou: pedir ajuda. Ligou para uma amiga de infância, Célia, que sempre comprava seus bolos. Amiga, eu recebi um convite para participar de uma feira, mas não tenho como pagar o espaço. Não sei o que fazer. Do outro lado da linha, Célia não pensou duas vezes. Clara, eu te ajudo. Considera como um investimento. Eu acredito em você. As lágrimas desceram silenciosas no rosto da jovem. Era difícil acreditar que alguém apostava tanto em seu trabalho. No dia seguinte, com o valor nas mãos, foi até a secretaria responsável e assinou a inscrição. O coração batia forte, como se desse um salto rumo ao desconhecido. Durante os dias seguintes, a casa de Clara virou um laboratório de experiências. Testava combinações de frutas regionais como cupuaçu e castanha do Pará. Misturava sabores tradicionais. Decorava com flores comestíveis. Passava horas tentando encontrar uma identidade para seus bolos, algo que representasse não apenas uma sobremesa, mas a sua história. Cada fornada saía com cheiro de esperança. O calor do forno já não parecia apenas cansativo, mas simbólico. Era o fogo que forjava seu futuro. Mesmo cansada, Clara sentia dentro de si uma energia nova, quase como se cada massa batida fosse um tijolo na construção de um sonho que começava a ganhar forma. O dia da feira amanheceu ensolarado e Clara mal conseguia controlar a ansiedade. Acordou antes mesmo do primeiro canto do galo, revisou as caixas de bolo, conferiu as embalagens e ajeitou cada detalhe como se sua vida dependesse daquilo. O coração batia forte, misturando medo e entusiasmo. Era sua primeira vez expondo para um público maior, e a sensação era de estar diante de um abismo. Ou saltava com coragem, ou desistia antes de começar. A mãe, percebendo a inquietação da filha, aproximou-se e disse: "Vá com fé, minha menina. Quem faz com amor nunca volta de mãos vazias." Clara sorriu, abraçou a mãe com força e saiu carregando os bolos como quem carrega um tesouro. Ao chegar ao espaço do evento, ficou impressionada. As barracas eram coloridas, decoradas com tecidos e flores regionais. O cheiro de comida se misturava ao som de risadas e música ao vivo. Famílias inteiras circulavam pelos corredores, provando quitutes de todo tipo. Clara sentiu um frio na barriga, quase voltando atrás, mas respirou fundo e se lembrou das palavras da mãe. Montou sua mesa com simplicidade: toalha branca, pratos de bolo cortados em pedaços pequenos para degustação e uma plaquinha escrita à mão: "Bolos da Clara, feitos com amor." Nos primeiros minutos, quase ninguém parava. Os olhos curiosos se voltavam mais para barracas sofisticadas, com doces elaborados e decoração moderna. Clara sentiu o coração apertar, a insegurança rondando. Mas então uma senhora simpática parou diante da mesa. "Moça, esse é bolo de milho?" perguntou com um sorriso. "Sim, senhora, feito no forno a lenha." "Quer provar?" respondeu Clara, oferecendo um pedaço. A mulher experimentou e, com os olhos brilhando, chamou o marido. Logo outro casal se aproximou, atraído pelo cheiro. E depois um grupo de jovens. Aos poucos a mesa de Clara se encheu de curiosos que, ao provar, não resistiam em comprar. O movimento cresceu tanto que ela mal conseguia atender a todos. Em poucas horas, os bolos que pareciam demais para dar conta sumiram um a um, deixando apenas farelos sobre a toalha. O calor da tarde não apagava o entusiasmo que tomava conta do coração de Clara. Cada sorriso de cliente satisfeito era como uma vitória. Quando percebeu que tudo havia acabado, sentou-se exausta, mas com a alma leve. Pela primeira vez, sentiu que talvez tivesse algo maior esperando por ela.
No meio da movimentação, encontrou Dona Silvia, a professora que a incentivara. Eu sabia. Já tia, disse animada. Seu talento precisava ser mostrado. Viu só como as pessoas amaram? Clara sorriu com lágrimas nos olhos. Se não fosse a senhora, eu nem teria coragem de estar aqui. Obrigada por acreditar em mim. Enquanto celebrava por dentro, não pôde deixar de pensar no olhar de Renata se soubesse daquele sucesso. Clara sabia que a cunhada faria pouco caso. Diria que foi sorte, ou que aquilo não pagaria contas grandes. Mas naquele instante, nada disso importava. Pela primeira vez, Clara experimentava o gosto de ser reconhecida por algo que vinha de suas mãos, de sua dedicação e do seu coração. Já no final do dia, quando o sol começava a se pôr e o céu se tingia de laranja, Clara recolheu sua toalha e as caixas vazias. O vento leve soprava como se fosse um sinal de renovação e ela caminhava pelas ruas com um sorriso tímido, mas sincero. Dentro de si, sabia que aquele tinha sido apenas o primeiro passo de um caminho que ainda guardava muitas surpresas. Depois da feira, a vida de Clara começou a tomar outro ritmo. O que antes eram apenas encomendas ocasionais de vizinhos, transformou-se em uma avalanche de pedidos. As pessoas que a viram no evento não paravam de comentar sobre os bolos macios, os sabores diferentes e o cuidado em cada detalhe. A notícia se espalhou pela cidade como um vento forte, carregando seu nome de boca em boca. Logo, Clara recebeu a primeira surpresa. Um pequeno jornal local a procurou para fazer uma matéria. O repórter, curioso com a repercussão, apareceu em sua casa com uma câmera simples e um caderno de anotações. Então, Clara, como começou essa paixão pela confeitaria? Perguntou. Ela ficou sem graça, mexendo as mãos sujas de farinha. Começou como necessidade. Eu precisava ajudar em casa. Mas aos poucos descobri que cozinhar era mais que sustento. Era minha forma de falar com o mundo. A reportagem foi publicada na semana seguinte, estampando uma foto de Clara sorridente, segurando um bolo de mandioca. A manchete dizia: bolos da vizinhança viram sucesso na feira e conquistam paladares. Quando saiu para entregar encomendas, percebeu olhares diferentes, alguns de admiração, outros de inveja. Na fila da padaria, ouviu duas mulheres comentando: é dela que estão falando? Sim, a moça dos bolos. Dizem que o prefeito até encomendou para o gabinete. Clara ficou corada, fingindo não escutar, mas por dentro um calor de gratidão aquecia sua alma. Os pedidos aumentaram tanto que Clara precisou improvisar. A cozinha pequena já não dava conta, e o forno, velho e barulhento, parecia reclamar do excesso de trabalho. Muitas vezes, o calor era tão intenso que o suor escorria pelos braços misturando-se ao cansaço. Mas em vez de fraquejar, ela via nisso um motivo para se orgulhar. Cada gota de esforço representava mais uma conquista. Entre clientes satisfeitos também surgiram dificuldades. Alguns concorrentes locais começaram a criticar. Essa menina só faz bolo simples. Isso não é confeitaria de verdade, comentou certa vez uma doceira mais antiga. Essas palavras atingiram Clara como flechas, mas ela lembrava da reação das pessoas ao provarem seus bolos. Era aquilo que importava. Em casa, conversava com a mãe sobre as novas responsabilidades. Mãe, estou com medo de não dar conta. Tenho mais de 20 encomendas essa semana. Dona Teresa, sempre firme, respondeu: quem chegou até aqui não vai recuar. Se o trabalho é muito, é sinal de que está crescendo, e assim foi. Clientes mais exigentes começaram a aparecer. Donos de restaurantes pedindo sobremesas, famílias de classe média querendo bolos decorados para festas. Cada pedido era uma oportunidade de aprender, mesmo que tivesse que passar noites em claro testando receitas novas. Certo dia, enquanto entregava um bolo de chocolate trufado, foi surpreendida por uma senhora elegante que a esperava na porta. Você é a Clara? Perguntou com um sorriso. Provei seu bolo na casa da minha filha. É simplesmente maravilhoso. Quero que prepare um para o aniversário do meu neto. Clara engoliu em seco, emocionada. Sabia que aquele pedido poderia abrir novas portas. Apesar do reconhecimento crescente, Renata não deixava de fazer comentários venenosos nos encontros de família. Ah, então agora é a famosinha do jornal? Espero que essa fase dure, porque fama não paga conta de verdade. Mas dessa vez Clara não se deixou abalar.
O brilho em seus olhos já falava mais alto que qualquer zombaria. À noite, sentada na varanda, observava as luzes da cidade refletindo no céu escuro. O vento fresco trazia o cheiro de terra molhada após a chuva leve que caíra. Clara sorriu, lembrando-se de como tudo começara com bolos simples e dias de humilhação. Agora finalmente estava sendo reconhecida, e no fundo, sabia que ainda havia muito mais por vir. As semanas seguintes ao reconhecimento no jornal foram agitadas. A agenda de Clara estava cada vez mais cheia, mas nada a prepararia para a surpresa que receberia em uma tarde chuvosa. O telefone tocou e do outro lado da linha, uma voz calma se apresentou. Boa tarde, aqui é a Lúcia. Estou organizando o casamento da minha filha e preciso de alguém para fazer o bolo principal. Disseram que você é a pessoa certa. Clara quase deixou o aparelho cair da mão. Um bolo de casamento. Nunca tinha feito nada tão grandioso. Engoliu em seco antes de responder. Senhora, eu nunca preparei algo desse tamanho. Pois está na hora de começar, respondeu Lúcia, convicta. Eu confio no seu trabalho. Quero que seja você. O coração de Clara disparou. Assim que desligou, sentiu uma mistura de orgulho e medo. Correu até a cozinha onde a mãe descascava batatas. Mãe, você não vai acreditar. Me pediram um bolo de casamento. Dona Teresa abriu um sorriso largo, os olhos brilhando de alegria. Minha filha, que notícia boa. É a prova de que seu esforço está valendo a pena. Apesar do incentivo, as dúvidas começaram a rondar. Sentada à mesa, Clara rabiscava esboços em um caderno velho. Quantos andares deveria ter o bolo? Como faria a decoração? Seria capaz de atender à expectativa de uma festa tão importante? O nervosismo a acompanhava até o sono. Determinada a não falhar, buscou inspiração em vídeos de confeitaria na internet e conversou com doceiras experientes do bairro. Uma delas, Dona Lourdes, ofereceu conselhos valiosos. O segredo, minha filha, é não se assustar com o tamanho. Um bolo grande nada mais é do que vários pequenos unidos com cuidado. Paciência é sua maior aliada. Os dias que antecederam a encomenda foram de intenso trabalho. A cozinha parecia um campo de batalha. Sacos de farinha espalhados, potes de recheio coloridos, cheiro de baunilha e chocolate se misturando no ar. Clara passava horas testando combinações, corrigindo erros e anotando cada passo. O corpo doía, mas o coração seguia firme, guiado pela esperança de que tudo daria certo. Na véspera do casamento, a tensão tomou conta. Enquanto montava o primeiro andar do bolo, o glacê desandou e começou a escorrer pelas laterais. O desespero quase a fez chorar, mas respirou fundo. Lembrou das palavras de Dona Lourdes e recomeçou. Trabalhou até altas horas, com os olhos ardendo de cansaço, mas sem desistir. Finalmente, no grande dia, o bolo estava pronto. 3 andares cobertos de glacê branco, decorados com flores delicadas de açúcar e pequenos detalhes dourados. Clara olhava para sua obra com lágrimas nos olhos, sem acreditar que tinha conseguido. No salão da festa, iluminado por lustres brilhantes e cheio de convidados elegantes, o bolo foi colocado no centro da mesa principal. O burburinho foi imediato. Quem fez esse bolo? Perguntavam em voz baixa, admirados com a beleza. Quando os noivos cortaram a primeira fatia e provaram, o silêncio deu lugar a aplausos. Está perfeito, disse a noiva emocionada. É melhor do que eu sonhei. Clara, escondida em um canto, sentiu o peito explodir de emoção. Não precisava de holofotes. Bastava ver a felicidade estampada nos rostos para ter certeza de que estava no caminho certo. Na volta para casa, a brisa da madrugada acariciava seu rosto cansado. Apesar da exaustão, um sorriso sereno a acompanhava. Clara tinha acabado de dar um passo enorme. Não era mais apenas a moça dos bolos da vizinhança, mas alguém capaz de realizar sonhos em forma de doce. O sucesso crescente de Clara não passava despercebido pela família. Se para muitos era motivo de orgulho, para Renata parecia ser um espinho constante. Num domingo abafado, com o cheiro de feijão temperado e carne de panela saindo da cozinha de Dona Teresa, a família se reuniu mais uma vez. O ambiente, que sempre trazia lembranças de união, estava prestes a ser palco de uma das discussões mais dolorosas. Enquanto os sobrinhos corriam pelo quintal e o ventilador girava preguiçoso na sala, Clara chegou com uma forma de bolo de laranja, ainda quente para partilhar com todos.
O irmão Paulo logo a recebeu com um sorriso. Esse cheiro entrega de longe que foi você quem fez, mana. E serviu um pedaço para cada um. Mas Renata, de braços cruzados e olhar crítico, não perdeu a chance de lançar seu comentário venenoso. Até aqui com esses bolos? Parece que você não cansa de viver disso. Já pensou em procurar um trabalho de verdade? A frase caiu como uma pedra sobre a mesa. Paulo tentou amenizar. Renata, para que isso? A Clara está se esforçando e muito. Mas a cunhada não recuou. Eu só digo o que todo mundo pensa, Paulo. É bonito para vizinho elogiar, para jornalzinho de bairro fazer reportagem. Mas e daqui a 10 anos? Vai viver de bolo até quando? Clara respirou fundo, mas o coração disparava. As mãos tremiam de raiva e dor. A mãe interveio com firmeza. Minha filha não precisa da sua aprovação, Renata. O que ela faz é digno e respeitável. O silêncio tomou conta por alguns segundos, até que Renata se levantou, batendo os talheres sobre a mesa. Vocês vivem em um mundo de fantasia. Acham que porque ela fez um bolo bonito para casamento, já virou empresária. Isso tudo vai acabar em decepção. Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas. O irmão olhou para ela, dividido entre apoiar a esposa e defender a irmã. Foi um dos momentos mais difíceis para ele também. Mas antes que pudesse dizer algo, Clara se levantou, a voz embargada. Eu nunca pedi que ninguém acreditasse em mim. Só peço respeito. Se não consegue, ao menos não tente me destruir. O peso daquelas palavras ecoou no ar. Dona Teresa segurou a mão da filha, como quem protege um vaso de cristal prestes a se partir. Renata, no entanto, desviou o olhar incomodada com a firmeza inesperada de Clara. O restante do almoço correu silencioso, marcado por olhares tensos e um clima pesado. Para Clara, cada garfada parecia um esforço enorme. O gosto da comida sumia diante da amargura das palavras que havia escutado. De volta para casa, o coração apertado não a deixava em paz. Sentou-se à beira da cama, com a mente rodando. As palavras de Renata ecoavam como marteladas, mas ao mesmo tempo despertavam uma faísca. Por que deixar que a arrogância de alguém ditasse seus limites? Enquanto refletia, lembrou-se de um cliente recente que a elogiara pela criatividade de um bolo de castanha. Recordou os sorrisos nas festas, a alegria das crianças recebendo um pedaço generoso. E, principalmente, lembrou-se do orgulho que sentia cada vez que entregava um trabalho pronto. As lágrimas, antes de tristeza, agora escorriam com uma mistura de raiva e determinação. Clara sabia que aquela humilhação poderia ter dois efeitos. Ou a faria desistir, ou a fortaleceria ainda mais. E no fundo já sabia qual caminho escolher. O sucesso do bolo de casamento abriu portas que Clara jamais imaginara. Em poucos dias, recebeu novas encomendas de aniversários, batizados e até de pequenas empresas que queriam presentear clientes. A cozinha da casa, antes suficiente para as fornadas modestas, já não comportava a demanda crescente. O fogão trabalhava sem descanso, e o pequeno espaço parecia encolher a cada receita. Certa noite, exausta após mais de 12 horas de trabalho, Clara conversava com a mãe enquanto lavava a louça. Mãe, eu preciso de um espaço maior. Aqui já não dá mais. Suspirou, enxugando o suor da testa. Dona Teresa a olhou com ternura e respondeu. Isso é sinal de crescimento, minha filha. Se está apertado, é porque você está indo além do que um dia imaginou. Animada pela ideia, Clara começou a pesquisar sobre abrir uma pequena confeitaria. Descobriu programas de apoio a empreendedores locais, visitou o Sebrae da cidade e participou de palestras sobre negócios. A cada encontro, percebia o quanto precisava aprender. Custos, marketing, documentação, impostos. Era como mergulhar em um universo totalmente novo, cheio de desafios invisíveis. O entusiasmo, no entanto, esbarrava na realidade financeira. Para abrir a confeitaria, precisaria de equipamentos caros como um forno industrial e uma geladeira maior. Fez orçamentos e quase desistiu ao ver os valores. Parece impossível, mãe. Eu teria que juntar por anos para conseguir. Desabafou, sentindo o peso da frustração. Nada é impossível, Clara. Quem planta com esforço colhe com paciência, respondeu Dona Teresa, segurando firme a mão da filha. Foi então que uma surpresa aconteceu. Uma de suas clientes mais antigas, Dona Dalva, pediu para conversar. Clara, eu vejo seu esforço há muito tempo. Você tem um talento raro, minha filha. Quero te ajudar a abrir esse negócio.
Clara ficou sem palavras, os olhos marejados. Mas, dona Dalva, eu não posso aceitar. Isso é muito dinheiro. Não é presente, é investimento. Quero que você cresça. E sei que vai conseguir. A proposta acendeu uma nova esperança. Com a ajuda e orientação, Clara começou a organizar um plano para transformar o sonho em realidade. Ao mesmo tempo, enfrentava críticas de alguns conhecidos que não acreditavam. Esse negócio não vai durar. Ouviu certa vez de uma antiga colega de escola. É só uma fase. Daqui a pouco a cidade esquece. Essas palavras cutucavam sua mente, mas já não tinham a mesma força que antes. Enquanto buscava maneiras de expandir, Clara também precisava lidar com a exaustão física. Muitas vezes, passava a madrugada preparando bolos e, ao amanhecer, corria para entregar de bicicleta pelas ruas íngremes. O corpo doía, os olhos ardiam, mas o coração seguia firme. Havia dentro dela a convicção de que estava construindo algo maior que si mesma. Em meio a tantas mudanças, encontrou apoio inesperado de vizinhos e amigos. Alguns se ofereciam para ajudar nas entregas, outros para divulgar seus produtos nas redes sociais. A comunidade, que antes a via apenas como a moça dos bolos, agora a abraçava como símbolo de orgulho local. Numa tarde abafada, Clara caminhava de volta para casa após mais uma reunião no Sebrae. O sol castigava a pele, mas o vento leve trazia alívio. Parou por um instante na calçada, respirou fundo e sorriu. Apesar das dificuldades, estava cada vez mais convencida de que a confeitaria não era apenas um sonho distante, mas uma possibilidade real. O futuro ainda parecia incerto, mas dentro dela, a determinação crescia mais forte do que nunca. Cada crítica, cada noite mal dormida e cada lágrima derramada se transformavam em combustível para seguir adiante. Clara sabia. Estava apenas começando a escrever a sua nova história. As encomendas seguiam firmes quando Clara recebeu uma notícia que a deixou sem ar. No final de uma tarde, enquanto limpava a cozinha, o celular vibrou com uma mensagem de Dona Silvia, a professora que acreditara nela desde o início. Clara, abriram as inscrições para o concurso nacional de confeitaria em São Paulo. Eu pensei em você, na mesma hora. Inscreva-se. Clara leu e releu a mensagem, sentindo o coração acelerar. Um concurso nacional parecia inalcançável. Sentou-se à mesa, respirou fundo e comentou com a mãe. Mãe, estão me incentivando a participar de um concurso em São Paulo, mas é grande demais. Eu não tenho chance. Dona Teresa, sem hesitar, respondeu. Minha filha, quem não tenta, já perde antes de começar. Você tem talento. Mostra para o Brasil quem você é. Mesmo assim, a insegurança a dominava. Passou a noite em claro, imaginando a cena. Jurados renomados, competidores de todo o país, receitas sofisticadas. E ela ali, a moça dos bolos simples. As palavras de Renata, ditas em tantos almoços, ecoavam como fantasmas. Isso não é futuro. Você vai passar vergonha. No dia seguinte, contou a novidade para uma amiga próxima, Célia. Eu? Nesse concurso? Vão rir de mim, Célia. A amiga segurou firme sua mão. Não, Clara, eles vão se encantar. Você só precisa acreditar no que já faz com perfeição. Mesmo com o medo, decidiu acessar o site e preencher a inscrição. Cada campo digitado parecia um desafio. Nome, cidade, especialidade. Quando chegou na parte do prato principal, hesitou. Escreveu bolo de cupuaçu com castanha do Pará. Uma combinação que carregava o sabor de sua terra e de sua história. Ao clicar em enviar, sentiu como se estivesse dando um salto sem rede de proteção. Os dias seguintes foram de expectativa e ansiedade. Continuava suas encomendas, mas no fundo só pensava na resposta. O calor do forno parecia mais sufocante, e cada cliente que elogiava seus bolos trazia à tona a mesma dúvida. Será que sou capaz? Uma semana depois, o e-mail chegou. Parabéns, Clara. Você foi selecionada para participar do concurso nacional de confeitaria em São Paulo. O corpo inteiro estremeceu. Correu para contar à mãe, que a abraçou com lágrimas nos olhos. Eu sabia, minha filha. Agora o Brasil vai conhecer o sabor das suas mãos. No entanto, não demorou para a notícia chegar aos ouvidos de Renata. No próximo almoço de família, a cunhada fez questão de se pronunciar. Concurso nacional? Ah, Clara, tenha dó. Vai se expor desse jeito? Na TV, diante de todo mundo. Você vai passar vergonha.
Clara respirou fundo, o coração acelerado, mas não respondeu. Aprendera que, às vezes, o silêncio fala mais alto que 1000 palavras. Naquela noite, deitada em sua cama simples, Clara encarava o teto. O medo era real, mas junto dele vinha algo novo. A sensação de que não podia mais recuar. O concurso não era apenas sobre ganhar ou perder, mas sobre provar a si mesma que tinha valor. Antes de fechar os olhos, lembrou-se de todas as madrugadas batendo massa, das lágrimas enxugadas às pressas, do orgulho nos olhos da mãe e do carinho de clientes simples que viam em seus bolos mais do que um doce. Viam amor. Com essa lembrança, sorriu em meio às lágrimas. Estava pronta para enfrentar o maior desafio de sua vida. Desde o dia em que recebeu a confirmação de sua inscrição, Clara não teve mais descanso. A cozinha de sua casa transformou-se em um verdadeiro laboratório. Sacos de farinha empilhados no canto, frutas frescas espalhadas pela mesa e anotações presas com fita na parede mostravam que ali morava alguém em estado de concentração absoluta. As manhãs começavam com testes. Clara experimentava diferentes recheios, tentando equilibrar sabores que lembrassem sua origem, mas que também impressionassem jurados exigentes. Uma vez, exagerou no açúcar e a massa ficou pesada. Noutra, esqueceu de ajustar o forno e o bolo saiu queimado nas bordas. Cada erro trazia frustração, mas também servia de aprendizado. Às vezes, o cansaço falava mais alto. Numa noite chuvosa, após a 5ª tentativa de cobertura, Clara desabou na cadeira cobrindo o rosto com as mãos. Eu não vou conseguir, mãe. São chefes de todo o Brasil. Eu não sou ninguém. Dona Teresa, sempre firme, aproximou-se e colocou a mão em seu ombro. Minha filha, você já venceu quando não desistiu. O resto é consequência. Essas palavras funcionavam como um empurrão. Clara voltava a se levantar, mesmo com os olhos ardendo de sono. Sabia que cada minuto de dedicação poderia ser a diferença entre falhar e surpreender. Não estava sozinha nessa jornada. Célia, a amiga fiel, aparecia quase todos os dias para ajudar. Lavava louças, organizava ingredientes e, principalmente, provava os bolos. Esse recheio de cupuaçu está incrível, Clara, dizia com entusiasmo. Só cuidado para não perder a suavidade da massa. O apoio sincero da amiga a lembrava de que, por mais difícil que fosse, havia pessoas acreditando em seu talento. Ainda assim, a insegurança não a deixava. Certa manhã encontrou Renata no mercado. A cunhada a olhou com desdém, segurando uma sacola cheia de produtos caros. Então é verdade que você vai para São Paulo? Fährst du nach der City? Perguntou com ironia. Clara, seja sensata. Você vai virar motivo de piada. Clara sentiu a garganta travar, mas dessa vez não permitiu que o veneno da cunhada a atingisse. Prefiro ser piada tentando do que vergonha desistindo, respondeu firme e saiu de cabeça erguida. Os dias se tornaram uma maratona. Além das encomendas que ainda precisava entregar, Clara treinava intensamente para o concurso. O relógio parecia correr contra ela, e o corpo dava sinais de exaustão. Mas, no fundo, cada dificuldade era combustível para provar que sua luta tinha propósito. Em meio às tentativas, decidiu criar uma versão definitiva de seu bolo para a competição. Massa leve de castanha do Pará, recheio de cupuaçu e cobertura de chocolate amargo, decorado com raspas de coco queimado. O aroma que tomou conta da cozinha naquela tarde foi diferente. Célia, ao provar, se emocionou. Esse é o bolo. Clara, esse é o sabor que vai conquistar o Brasil. Naquela noite, enquanto lavava os utensílios, Clara parou por um instante, olhando para o reflexo cansado no vidro da janela. Os olhos mostravam o peso das madrugadas, mas também um brilho novo, o da coragem. Percebeu que o concurso não era apenas uma prova de confeitaria, mas de resistência, fé em si mesma e amor pelo que fazia. O vento fresco que entrou pela janela trouxe um arrepio, como se fosse um aviso silencioso. A hora estava chegando. Clara fechou os olhos e respirou fundo. Sabia que cada treino, cada lágrima e cada gota de suor estavam moldando não apenas o bolo perfeito, mas a mulher que ela estava se tornando. O amanhecer em São Paulo trouxe um frio que cortava a pele, mas Clara mal percebeu. O coração batia acelerado e as mãos suavam mesmo dentro do casaco.
Caminhava pelas ruas movimentadas em direção ao centro de convenções, onde aconteceria o concurso nacional de confeitaria. O barulho dos carros, as buzinas e o corre-corre da cidade grande contrastavam com o silêncio angustiante que dominava seu interior. Ao chegar, deparou-se com um salão imenso, iluminado por luzes fortes e decorado com banners coloridos. Mesas enfileiradas exibiam ingredientes frescos, utensílios brilhando sob os refletores e câmeras de televisão posicionadas para registrar cada detalhe. Competidores de várias regiões já estavam a postos, vestidos com aventais personalizados e olhares de concentração. Clara respirou fundo e repetiu para si mesma: "Eu vim até aqui e não vou recuar agora." Quando anunciaram seu nome, ela caminhou até sua bancada, o coração quase saltando do peito. Observou discretamente os demais. Havia confeiteiros experientes, donos de padarias famosas, jovens formados em escolas renomadas. Por um instante, sentiu-se deslocada, como se não pertencesse àquele ambiente. Mas logo lembrou do cheiro de seus bolos saindo do forno em sua cozinha simples, das mãos calejadas da mãe entregando ingredientes e dos sorrisos de clientes satisfeitos. Aquilo era sua identidade. O desafio foi anunciado: preparar um bolo que representasse a cultura e as raízes de cada participante. Clara sorriu discretamente. Não poderia haver proposta mais perfeita. Começou a organizar seus ingredientes: castanha do Pará, cupuaçu e chocolate amargo. As mãos antes trêmulas, agora encontravam firmeza nos movimentos que tantas vezes repetira em sua casa. Enquanto trabalhava, a tensão era palpável. O som das batedeiras, o cheiro de massas assando e o burburinho dos jurados circulando entre as bancadas criavam um ambiente eletrizante. A cada passo, Clara buscava controlar a respiração. Lembrava das noites de treino, dos erros que viraram aprendizado. Agora era a hora de confiar. Ao seu lado, um competidor comentou em tom de surpresa: "Nunca tinha visto cupuaçu em concurso nacional." "Você é ousada." Clara apenas sorriu e respondeu: "É o sabor da minha terra. Quero que conheçam." As horas passaram como minutos. Quando o apresentador anunciou o fim do tempo, Clara respirou fundo e olhou para sua criação. 3 camadas perfeitas de massa de castanha, recheadas com creme de cupuaçu e cobertas por uma ganache de chocolate amargo. Finalizou com raspas de coco queimado, que exalavam um aroma irresistível. O bolo não era apenas uma sobremesa, era a tradução de sua luta, de suas raízes e de sua esperança. Chegou o momento da avaliação. Clara levou o bolo até a mesa dos jurados com as mãos firmes, embora o coração pulsasse forte. Um dos avaliadores, renomado chefe, cortou a primeira fatia e levou à boca. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Depois de alguns segundos, ele sorriu e disse: "Esse bolo tem alma. Não é só técnica, é história em cada pedaço." Outro jurado completou: "O equilíbrio entre os sabores é surpreendente. Você conseguiu transformar ingredientes simples em algo extraordinário." Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Cada palavra parecia cicatrizar uma ferida aberta pelas humilhações que carregava. Voltou para sua bancada, sentando-se discretamente. O nervosismo ainda era grande, mas havia dentro dela a certeza de que, independentemente do resultado, já tinha vencido ao chegar até ali e mostrar ao mundo a força de sua trajetória. Quando o apresentador anunciou que a decisão seria revelada em instantes, Clara fechou os olhos e respirou fundo. O barulho da plateia, as luzes e os flashes pareciam desaparecer. Só restava a lembrança de sua mãe dizendo: "Quem faz com amor nunca volta de mãos vazias." O salão estava em silêncio absoluto. As luzes focavam a mesa dos jurados, que seguravam em mãos o envelope com o resultado. O coração de Clara batia tão forte que parecia ecoar em seus ouvidos. As palmas nervosas da plateia, o barulho de câmeras e até o som distante da chuva batendo nos vidros não conseguiam abafar o turbilhão dentro dela. O apresentador abriu o envelope lentamente, aumentando a expectativa. E o prêmio de chefe do ano vai para Clara Souza, com seu bolo de castanha e cupuaçu. O anúncio caiu sobre Clara como um raio de pura emoção. Ela levou as mãos ao rosto, lágrimas escorrendo sem que pudesse controlar. O público explodiu em aplausos e a mãe, que a acompanhava discretamente na plateia, se levantou de imediato, gritando de alegria.
Clara caminhou até o palco com passos vacilantes, como quem ainda não acreditava no que estava acontecendo. Recebeu o troféu das mãos do jurado principal, que sorriu calorosamente. Você nos lembrou que a verdadeira gastronomia não está apenas na técnica, mas na alma de quem cozinha. Parabéns, Clara. Com o microfone em mãos, a jovem respirou fundo. O olhar emocionado percorria a multidão e cada rosto parecia carregar um pedaço de sua trajetória. Eu não sei nem por onde começar. Disse com a voz embargada. Nunca imaginei estar aqui. Tudo começou na minha cozinha simples, vendendo bolos para vizinhos, enfrentando olhares de desprezo e palavras que tentavam me diminuir. Mas hoje eu entendi que o valor do que fazemos não está no quanto temos, mas no amor que colocamos em cada detalhe. As palmas se intensificaram. E Clara enxugou as lágrimas, continuando. Esse prêmio não é só meu. É da minha mãe, que nunca me deixou desistir. É dos meus clientes, que acreditaram no meu trabalho. É da minha comunidade, que me acolheu. Obrigada por mostrarem que é possível sonhar, mesmo quando tudo parece impossível. A emoção tomou conta do ambiente. Pessoas se levantaram aplaudindo de pé. Clara, ainda atônita, apertava o troféu contra o peito como quem abraça um pedaço da própria história. Após a cerimônia, repórteres a cercaram com perguntas. Clara, como se sente sendo a vencedora? Inacreditável, respondeu, sorrindo entre lágrimas. Sinto que cada noite em claro, cada lágrima, cada humilhação valeram a pena. Na volta para o hotel, o ar frio da madrugada paulista contrastava com o calor em seu peito. O céu estava encoberto, mas para Clara parecia cheio de estrelas invisíveis. Lembrou-se de quando amassava massa com as próprias mãos, porque a batedeira havia quebrado. Recordou-se das vezes em que foi chamada de sem futuro. Agora segurava em suas mãos a prova viva de que todos estavam errados. Deitada, ainda com o vestido simples que usara na premiação, Clara encarava o troféu sobre a mesinha de cabeceira. Não era apenas um objeto brilhante. Era o símbolo de sua luta, de sua persistência, de cada passo dado com coragem. Antes de adormecer, sussurrou baixinho, como se falasse consigo mesma e com todos que um dia duvidaram. Valeu a pena. Naquele instante, o sono a envolveu, e o coração, finalmente em paz, pulsava com a certeza de que a vida jamais voltaria a ser a mesma. O retorno de Clara para sua cidade foi marcado por celebrações discretas. Amigos e clientes a recebiam com abraços apertados e palavras de orgulho. A notícia de sua vitória no concurso já corria pelas ruas como fogo em palha seca. Até os vizinhos mais distantes, que antes pouco falavam com ela, agora a paravam para elogiar. Mas, dentro da família, um silêncio desconfortável pairava, principalmente vindo de Renata. O reencontro aconteceu no almoço de domingo, na casa de Dona Teresa. A mesa estava posta com fartura. Arroz soltinho, feijão temperado, carne assada no forno e salada fresca. Clara chegou acompanhada da mãe, trazendo consigo o troféu cuidadosamente guardado em uma caixa. Colocou-o discretamente sobre a estante, sem ostentar. Mas o brilho dourado chamou a atenção de todos. Paulo foi o primeiro a comentar, com um sorriso orgulhoso. Minha irmã, você conseguiu. Eu vi a reportagem na TV, e até meus colegas de trabalho falaram de você. É um orgulho para nossa família. Clara agradeceu, os olhos marejados, mas antes que pudesse continuar, Renata interrompeu com sua voz carregada de ironia. Orgulho? Não exagera, Paulo. Ela ganhou um concurso, mas isso não muda quem ela é. Ainda é a mesma moça que vende bolo em sacola plástica. O silêncio caiu sobre a mesa, e até as crianças que brincavam no quintal diminuíram o barulho. Clara respirou fundo, tentando manter a calma, mas as palavras feriram como facas. Renata, eu nunca tive vergonha do meu trabalho. O que faço é digno, e graças a ele estou aqui hoje, disse com firmeza, olhando diretamente nos olhos da cunhada. Renata bufou, mexendo no prato. Ah, por favor, Clara. Agora vai se achar melhor do que todo mundo só porque ganhou um troféu? Dona Teresa, que até então permanecia em silêncio, bateu a mão sobre a mesa com força. Basta, Renata. Você já humilhou minha filha demais. Se não consegue reconhecer o valor dela, ao menos tenha respeito. Paulo olhou para a esposa, visivelmente constrangido. Renata, chega. Clara batalhou tanto.
E você só sabe criticar. Isso não é justo. Clara, sentindo o coração pesado, respirou fundo e se levantou. Eu não preciso que você goste de mim, Renata. Nem que me apoie. Mas eu exijo respeito. Passei noites em claro. Enfrentei desprezo, chorei escondida. E ainda assim cheguei até aqui. Não foi sorte, foi esforço. As palavras saíram firmes, carregadas de dor e determinação. O olhar de Clara não vacilava, mesmo diante da expressão amarga da cunhada. Renata desviou os olhos incomodada, mas não respondeu. O clima permaneceu tenso até o final do almoço, mas algo havia mudado. Pela primeira vez, Clara não se calou diante das ofensas, e isso trouxe uma sensação de liberdade que ela nunca tinha experimentado. Antes de ir embora, Paulo se aproximou da irmã com um tom de arrependimento. Me perdoa por não ter te defendido antes. Eu devia ter sido mais firme. Você merece todo o reconhecimento que está recebendo. Clara sorriu emocionada e respondeu. O importante é que agora você entende. Não guarde mágoas, Paulo. Eu só quero seguir em paz. Naquele dia, ao voltar para casa, Clara sentiu o coração mais leve. Não porque Renata tivesse mudado, mas porque finalmente ela tinha encontrado sua própria voz. E ninguém poderia calar a força de alguém que aprendeu a se respeitar primeiro. Meses depois da vitória no concurso, a vida de Clara havia mudado de forma definitiva. A pequena cozinha de sua casa já não comportava o volume de encomendas. E com a ajuda de clientes fiéis, amigos e da generosidade de Dona Dalva, ela conseguiu abrir sua própria confeitaria. Era um espaço modesto, mas acolhedor. Paredes claras decoradas com flores secas, mesas de madeira rústica e o cheiro irresistível de bolo recém-saído do forno preenchendo cada canto. Na inauguração, o bairro inteiro compareceu. Crianças corriam com pedaços de bolo nas mãos. Adultos se encantavam com a variedade exposta no balcão e vizinhos comentavam orgulhosos. Clara, de avental branco, observava tudo com lágrimas discretas. Ao seu lado, Dona Teresa sorria emocionada. Você conseguiu, minha filha. Construiu algo que é só seu. Clara apertou a mão da mãe e respondeu. Consegui porque nunca estive sozinha. A confeitaria não era apenas um negócio. Tornou-se também fonte de oportunidade para outras mulheres da comunidade. Clara contratou jovens que buscavam o primeiro emprego e donas de casa que precisavam de renda. Ensinava pacientemente cada receita, repetindo o que aprendera sozinha, agora com a chance de compartilhar. Aqui ninguém é menor do que ninguém. Todas têm valor, dizia às funcionárias que a olhavam com gratidão. O sucesso se espalhou rapidamente. Pessoas de cidades vizinhas começaram a visitar a confeitaria, atraídas pela fama do bolo da campeã nacional. Repórteres voltaram a entrevistá-la, desta vez em frente à vitrine colorida de doces. Perguntaram como se sentia diante de tanto reconhecimento. Clara sorriu e respondeu com humildade. Não é só sobre bolo. É sobre acreditar que, mesmo vindo de onde ninguém espera, é possível chegar longe. Paulo, o irmão, visitava com frequência, tentando se reaproximar. Num desses encontros, ficou alguns minutos em silêncio antes de falar. Clara, eu te devo desculpas. Demorei a enxergar a mulher forte que você se tornou. Deixei a Renata me cegar com suas críticas, mas hoje eu sei que você é exemplo para todos nós. Clara sorriu com ternura e respondeu. O importante é que agora você vê. Não guardo mágoa. Paulo, só quero seguir em frente. Renata, por sua vez, evitava confrontos. Embora não tivesse mudado completamente, começou a demonstrar certa cautela nas palavras. A vitória de Clara havia imposto um limite que ela não ousava mais ultrapassar. Para Clara, isso já era suficiente. O respeito que tanto buscara finalmente estava presente. Certa tarde, enquanto fechava o caixa, Clara saiu até a porta da confeitaria e observou a rua iluminada pelo pôr do sol. Crianças brincavam na calçada, clientes saíam sorrindo com sacolas de bolo, e o vento leve trazia o cheiro doce do açúcar queimado. Respirou fundo, sentindo uma paz que nunca imaginara. Mãe, eu nunca pensei que chegaria até aqui, disse abraçando Dona Teresa que se aproximava. E ainda não chegou ao fim, minha filha. Isso é só o começo, respondeu a mãe com a certeza de quem sempre acreditou. Naquele instante, Clara percebeu que seu futuro não estava apenas nos prêmios ou nas vendas, mas em continuar transformando cada desafio em oportunidade.
O que começou como necessidade se tornara missão. Provar que dignidade e esforço podem mudar destinos. Segurando firme o avental, sorriu para o horizonte. Estava pronta para tudo o que viria, porque agora sabia que dentro dela morava uma força que ninguém jamais poderia apagar.